aqui é Vinícius Schiavini e hoje, continuando o papo sobre X-Men do The Mullet Show anterior, eu vou falar sobre os filmes, mas principalmente os problemas neles. Vai, vinheta! Quando o X-Men no primeiro filme estreou, muita gente ficou muito contente, muito feliz pelo fato de que praticamente não haviam mais filmes de super-heróis. Superman teve 2 filmes muito bons, 2 filmes bem, mais ou menos. O Batman teve 2 filmes muito bons e 2 filmes bem ruins, principalmente o último. Ficaram anos tentando especular qual seria o próximo filme do Batman, até que Blade veio. E Blade provou, não, quadrinhos rendem bons filmes. Quem diria, né? Blade nunca foi um grande personagem. Aí, Bryan Singer comprou a ideia de fazer X-Men. Muita gente ficou meio assim porque o Bryan Singer falou: eu não curto quadrinhos, nunca li quadrinhos. Aí todo mundo, como assim? O cara desse vai dirigir o filme dos X-Men? Mas foi uma boa. Por quê? X-Men, o primeiro filme, deu uma aura de ficção científica parada. Porém, quando ele saiu no terceiro, e aí o terceiro não foi nem dirigido por ele, eu nem lembro o nome do cidadão que dirigiu agora, Brett Ratner. Foi Brett Ratner, eu acho. A coisa desandou. Depois teve X-Men Origins Wolverine, X-Men Primeira Classe, e aí Wolverine Imortal, e agora X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Tá. Fato é que muita gente fala: puto, X-Men Origins Wolverine trouxe um monte de incongruências à história. Eu já tinha um monte já. Vamos lá? X-Men 1, fantástico. O Magneto ataca, o Tererê, que beleza, a mística envenena o Xavier, para o Xavier não poder ajudar os X-Men na batalha final. E aí, aliás, X-Men, que o nome original é X-Men, o filme, tem que ter o filme aí. Beleza, e o Magneto sequestrou o senador Robert Kelly e usou a máquina de conversão nele, e o Robert Kelly foi perdendo a forma. E muita gente na praia viu Robert Kelly virando líquido. Nós estamos falando do ano 2000. O ano 2000 não tinha celulares com internet, essas coisas todas. Mas, quando o senador Robert Kelly apareceu em plena forma, falando não sei o que, ninguém estranhou, falando: meu Deus, eu vi esse homem virando água. Ninguém ligou para nenhum jornal. Foi tudo tratado como caso de tabloide, sendo que os X-Men já existem. Pior, considere que X-Men se passa em um futuro não muito distante. Ou seja, não era o ano de 2000, era mais pra frente. Já podia ter celular com internet. E ninguém reportou nenhum meio de comunicação que o senador Robert Kelly estava virando líquido. No final ele vira líquido dentro do Instituto Xavier. Bom, a máquina afeta a Jean, o que resulta no X-Men 2, mas até aí tudo bem, né? X-Men 2, eu acho que o grande problema dele foi o fato de que o Wolverine esteve no local onde ele foi transformado, onde colocaram o Adamantium, mas como era no subsolo, ele não percebeu nada. Porra, Wolverine! Tudo bem. X-Men 3 é um problema. X-Men 3 é um problema e tanto. Primeiro porque
O Magneto decide montar um exército de mutantes contra a chamada cura mutante. Ok. A Mística tá com ele, a Mística é capturada e acaba dando informações. Mas ele tem o Juggernaut, ele tem o Homem Múltiplo, ele tem o Piro. Beleza. Agora, véi, cadê o Grosso? Cadê o Dente de Sabre? Eles estavam no primeiro filme. Eles eram os Asseclas do Magneto no primeiro filme. Onde eles foram parar? Né? Porque, se vocês lembrarem, a Tempestade joga um raio no Grosso e o Dente de Sabre é jogado pelo Wolverine. Eles não morrem. Onde foram parar? O Noturno, do segundo filme, também onde foi parar? Nesse caso, há uma explicação. Não que seja uma boa explicação, mas há uma explicação. O fato de que o ator, o Alan Cumming, se revelou gay e muita gente fechou as portas para ele em Hollywood. É triste isso? É, mas é a verdade. Ele só voltou a ter um papel de destaque em Tin Man e recentemente em The Good Wife. Fora isso, necas. A Kitty entra para a equipe principal. Yeah! O Colossus entra para a equipe principal. Yeah! Colossus, que é o mesmo ator nos 3 filmes. A Kitty não. A Ellen Page vira a Kitty no 3º filme. Os outros 2 eram outras atrizes. De tamanhos variados. Só pegava assim. Ah, tem que ser magrinha, cabelo castanho e pá. Só isso. Vinícius, você tá contando todos os spoilers. Não são spoilers. Esses filmes já passaram todos. Todos na TV aberta. Não é spoiler. Yeah! O filme tem 14 anos. Bom, no 3º filme, a Jean Grey vira Fênix. E, meu, Bryan Singer queria fazer a saga da Fênix com a turma do Clube do Inferno e tudo mais, como é nos quadrinhos. Aí eles fazem o quê? Uma cura mutante, misturam tudo, fica uma bagunça. Esse 3º filme é ruim. É ruim. O Kelsey Grammer aparece como fera. E aí, ele é um dos meus primeiros alunos. Espera aí, você não disse que a Tempestade e o Ciclope foram seus primeiros alunos, professor Xavier? Yeah! Né? Bom. Ciclope morre. Yeah! Obliterado. O Xavier morre. Obliterado. A Jean Grey morre. Pelas mãos do Wolverine. Guarda essa informação aí, tá? No final, o Magneto é atingido pela cura e fica aquilo, ele perdeu os poderes ou não. E o Xavier aparece num outro corpo, que a Moira MacTaggert estava cuidando, a Moira MacTaggert, cientista, estava cuidando de um cara que estava em coma. E esse cara, o Xavier foi nele. Tá? Foi assim que terminou esta trilogia. Com 2 filmes muito bons e um filme muito ruim. O 3º filme é muito ruim. Bom. X-Men Origins Wolverine veio depois para contar a origem do Wolverine. Legal! Escalaram o Liev Schreiber para ser o Dente de Sabre. Legal! O roteiro deixa o Dente de Sabre um cara mega inteligente e psicótico. O que não condiz com a bicha drag queen do X-Men 1. Que foi o Tyler Mane. Que era só o cara que rugia. Grite pra mim! Essas coisas. Nossa, eles são 2 Dentes de Sabre completamente diferentes. Não faz o mínimo sentido. Mas calma que essa não é a única coisa desse filme que não faz sentido. O Wolverine conhece a Raposa Prateada. Legal, tem um caso, ela aparentemente morre, ok. A Raposa Prateada tem uma irmã que vira diamante chamada Emma. A única mutante com poderes de virar diamante com o nome Emma se chama Emma Frost. Tá, então guarde isso, porque a ideia é, a Emma é uma adolescente um pouco antes de X-Men 1. Que é quando o Wolverine
recebe o adamantium, ok, condiz. Perde a memória, ok, condiz. E depois ele encontra a vampira, que é o começo de X-Men 1. Ok, condiz. Tá? Então guarde essa informação, a Emma Frost é uma adolescente. Tá? Guarde essa informação. Ciclope é um adolescente. Tá? Guarde essa informação. O Ciclope, a Emma e o resto dos adolescentes sequestrados são resgatados por um Patrick Stewart um pouco mais jovem, andando. Tá? Assim como o flashback no começo de X-Men 3 mostra o Xavier e o Magneto juntos indo visitar a Jean Grey criança, os dois andando. Xavier andando. Certo? Nos anos 80. Certo? Tá. Então, nós podemos estabelecer que o Xavier e o Magneto estavam trabalhando juntos nos anos 80 e nos anos 90. O Xavier ainda andava. O que deixou ele paralítico aconteceu entre o final de X-Men Origins Wolverine e o começo de X-Men 1. Certo? Até aí faz todo sentido do mundo. Faz? Eu sei. Calma que piora. Eu não vou nem citar o fato do Deadpool que estragaram o personagem ali ou puseram Gambit. A ideia dos produtores era fazer de X-Men Origins uma nova franquia. Ia sair X-Men Origins Wolverine, Gambit, Deadpool, Tempestade, Magneto e o que mais viesse. Mas não funcionou, porque o filme X-Men Origins Wolverine é uma droga. É uma droga fumegante. Tá? Bom, a partir daí, eu já falei todos os filmes que já passaram na Globo. A partir desse momento, talvez eu dê alguns spoilers, beleza? Tá. X-Men Primeira Classe. Puta, ideia legal. James McAvoy é o Xavier, Michael Fassbender é o Magneto. O Magneto sofreu com os nazistas, foi torturado e tudo mais. A mãe dele foi morta, o pai dele foi morto. Uma merda isso, realmente. E ele caça os nazistas. Legal. Ele e o Xavier trabalham juntos. Legal. Contra Sebastian Shaw, que é o vilão, que é o Kevin Bacon. Ele tá muito bom no filme. Legal. E a secla dele é a Emma. Essa loira é a Emma Frost. Uma mutante psíquica que vira diamante. Ela era adolescente nos anos 90 e ela é adulta nos anos 60. What? Pois é. Calma que piora. Vocês concordam que o Xavier tem cabelo? Aliás, são feitas muitas piadas sobre o Xavier ter cabelo nesse filme. Muitas piadas. Elas cansam. Bastante. Pior do que isso, o Xavier fica paralítico no fim do filme. Em agora, X-Men Dias de Futuro Esquecido, ele volta a andar por causa de uma droga e tal, só que a droga bloqueia os poderes, ou seja, para usar os poderes ele tem que ficar paralítico. Essa é a parada. Porque a grande ironia, a mente mais poderosa do mundo não anda. Essa foi a grande ironia com a criação do Xavier. Tá? Beleza. Como é que o Xavier estava andando nos anos 80 e nos anos 90? Como é que o Xavier estava trabalhando com o Magneto? Pois é. Como é que a Emma Frost é irmã da Raposa Prateada, sendo que uma é loira de Massachusetts e a outra é uma índia? Sangue tupi. Pois é. Nada disso faz sentido, né? Eu sei. Aí, no X-Men Origins Wolverine, ainda tem o Azazel, que é um demônio vermelho, que tem rabo e se teleporta, igual ao Noturno. A explicação mais lógica, ele e a Mística transam, o que gera o Noturno. Como nos quadrinhos, porque nos quadrinhos é assim, o Azazel e a Mística são os pais do Noturno. Só que a Mística se relaciona com o Magneto e não com o Azazel. E não adianta falar que o novo filme vai resolver isso, porque não vai resolver. Não vai. O Noturno é filho de chocadeira, porque não tem a mínima explicação. Quer que piore tudo? Wolverine Imortal, que foi o último filme antes de Dias de um Futuro Esquecido.
O Wolverine é depois de X-Men 3, para vocês entenderem, cronologicamente é depois de X-Men 3. O Wolverine está sofrendo pela morte da Jean Grey, uma mulher com quem ele nunca teve relacionamento algum. Em todos os filmes dos X-Men, ele sempre mostrou uma atração pela Jean Grey, sim. Afinal, é a Patty Jenkins. Ela é uma mulher muito atraente. Não nego. Mas eles nunca tiveram nada. Nos quadrinhos eles já tiveram os romancezinhos. Mas nos filmes, nada. Nunca. E de repente ele fica sofrendo e sonhando com ela. Eu não vou reclamar pelo fato de que a Famke Janssen aparece de camisola o filme todo. Não reclamo. Famke Janssen, com 50 anos de idade, está muito melhor que muita menininha por aí. Mas ele fica sofrendo, tal, beleza. Então, ok, esse filme se passa depois de X-Men 3. Claro? Beleza! No final, o Xavier e o Magneto, Ian McKellen e Patrick Stewart, vão pedir ajuda do Wolverine pro que é o gancho do X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Vamos dizer que X-Men 3 se passa em 2015. Vamos dizer que Wolverine Imortal é 2016, beleza? Tá. Eles chamam o Wolverine, pedem a ajuda dele e tudo mais. Primeiro, como é que o Xavier tá andando? Segundo, como é que o Xavier tá no mesmo corpo? Principal, ele está no mesmo corpo. Sério. É o Patrick Stewart. No X-Men 3 ele não tinha ido para um outro corpo para se salvar? E ele está no mesmo corpo? Ele transformou aquele corpo num corpo igual a ele. Então, se eu morrer, eu posso transferir a minha mente para outro corpo, porque esse corpo vai mudando e virando um outro Esquias. Pois é. E aí, naquele momento, o Wolverine, o Magneto, o Xavier, eles estão no aeroporto, local comum e tal. Em X-Men Dias do Futuro Esquecido, tá tudo fodido. Pô, quanto tempo eles levaram para se dar conta de que tinham pedido ajuda do Wolverine para uma coisa específica? Ou não tem relação? Não tem. Ah, nós pedimos ajuda dele, ele veio trabalhar com a gente, aí vem a ideia. Em X-Men Dias do Futuro Esquecido, eu só vou falar de que existe o caso de que a Kitty Pryde de repente tem dois poderes. De atravessar a parede e de levar consciências para o passado. Dois poderes. Ela não tinha nenhum direito e agora tem dois. Como assim? Mas enfim, isso eu até deixo quieto. Ah, mas Vinícius, X-Men Dias do Futuro Esquecido veio para resolver essas incongruências. Sim. E resolve muitas delas. Resolve a maioria delas, eu diria. Mas tem umas que vão ficar, né? Só para constar que o roteirista de Dias de um Futuro Esquecido é Simon Kimber, um dos roteiristas. E ele disse, porque esse filme veio para limpar as merdas que foram feitas em X-Men 3, principalmente. E X-Men Origins Wolverine. Beleza. Ok. Eu entendo, eu apoio. Mas foi o próprio Simon Kimber que escreveu os X-Men 3. Foi o mesmo cara. Complexo, né? Enfim, agora que eles resolveram, 2016 sai X-Men Apocalipse, eu só espero que eles não inventem e deixem tudo. Deixa assim. Não mexe mais que vai feder. Porque a Fox, para vocês entenderem, a Fox tem contrato com a Marvel que ela pode fazer filmes para o resto da humanidade usando os X-Men. Porém, tem que sair um filme a cada 3 anos, senão eles perdem os direitos para a Marvel. Se vocês forem ver, os filmes dos X-Men, eles todos saem um depois do outro. Um é de 2000, o outro é 2002, o outro é 2005, o X-Men Origins Wolverine é 2008 ou 2009, o Primeira Classe, ele é de 2010,
2011, 2010. 2011. Wolverine Imortal em 2013. Dias do Futuro Esquecido em 2014. Porque eles não podem perder os direitos. Eles vão perder a boquinha. E eles não querem perder a boquinha. Parem de cagar. Vocês podem ver que eu não tenho os filmes do Wolverine. Eu gosto do Wolverine. É um bom personagem. Mas eu não tenho os filmes do Wolverine. Porque os filmes do Wolverine são muito ruins. Eles são mal feitos. E agora nenhum dos dois vale mais nada. Ei, que beleza. Eu podia jogar o disco do... Dê o seu joinha. Deixe o seu comentário. Assina o canal. Enquanto isso... Tchau, X-23!